Pick it up. Please. Bastards! I'll kill you. That can wait, Quill. You always pull. And a call proceed immediately. 336 Kensington Road, residence of Judge Vidal. Report immediately. Over. Shut your mouth or I'll kill you. Cowards. Just what do you think you are? Hey! You made up a ring. Put your face in the ice! Well... That sentence was exemplary. But I paid for all of them. 15 years. 50 bloody years! Exemplary. I didn't say that it was fair. Then you admit it. You admit that your uncle had reason for not stepping on certain people's toes. Go on, say it! All right, all right. Anything you say. Be smart, huh? You help me, then after we get out, I promise I help you. Ciao bambini! Buonanotte, buonasera, buon pomeriggio! Então, estamos com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, começando agora, o episódio de número 39. Sim, já estamos com 39 episódios e você pode achar esse modesto podcast os melhores tocadores de áudio disponíveis no nosso mercado. Sim, e recadinhos, tem muitos recadinhos hoje. Começando, agora é uma coisa muito recente, que eu estou tendo acesso aos comentários das crianças. Sim, eu estou tão feliz. E agora vocês podem ter percebido, quem recebeu a notificação, que eu respondi um por um, li todos os comentários, fiquei muito feliz. Agora vou procurar manter a resposta sempre possível, o mais rápido possível. Antes a gente não tinha notado, isso não estava disponível para nós que editamos, que apresentamos os podcasts. Não sei porquê, isso é uma coisa que no meio do Spotify, eu não sei o que foi. Até alguns outros podcasters comentaram isso, aí que eu soube que estavam disponíveis os comentários de vocês. Daí fui lá, tem uma parte, um setor específico, e apareceu um por um o episódio que vocês comentaram. Fiquei muito feliz mesmo. Agradeço de coração a todos. E o nível altíssimo dos comentários, a minha audiência sempre foi excelente, sempre. Desde lá na pré-história, na época do Mondo Paura, meu blog da UOL. Depois outro blog, o Nude Selvagem, quando era blog, não tinha texto. Depois, quando foi o Nude Selvagem para o YouTube, como Nude Selvagem, depois virou Cinema Fera. E aí, mas sempre tive ótimos comentários, a grande maioria. Tinha algumas tranqueiras aqui e ali, mas isso faz parte do show, né? Mas fiquei muito feliz com tudo, com o retorno de vocês. Mas existe uma outra opção, além da caixa de comentários, que eu até acho mais interessante, que é o nosso arroba no Instagram. Sim, nós temos um Instagram do canal, o Mondo Giallo, arroba Mondo Giallo Podcast. Lá tem a caixinha de mensagens, DM, tem um nome que eu não sei, essas coisas modernas, eu não sei direito, isso aqui. Tem como mandar mensagem. Aí mande sua mensagem, sua dúvida, seu anseio, seu medo, o que vocês quiserem pra lá. Sigam também essa página. E nós vamos começar a atualizar lá mais, colocar mais conteúdo lá em breve também. Eu tenho a minha conta pessoal no Instagram, o Bear Carhart, arroba Bear Carhart. Tem o meu... Ainda tem o arroba do Cinema Fera, que agora tem o arroba do Mondo Giallo Podcast. E é só ir lá e deixar sua dúvida, sua mensagem. Também é mais uma opção para você. Que alguns perguntaram, teve um ouvinte
que perguntou se eu estava no Instagram, se eu tenho esses 3 arrobas no Instagram. E vamos fazer essa ponte, vamos bater um papo, vamos trocar ideias, informações. Vocês têm muito que contribuir também. Eu aceito todas as contribuições, aceito uma série de coisas, conselhos, críticas, quando bem feitas, bem colocadas. Tudo com educação, numa boa, numa energia uma vibe bem positiva. De quem curte cinema mesmo, quem é fã, quem gosta de colecionismo, que nem eu. Vai ser legal ter esse diálogo com você. E eu já tinha pensado, teve um ouvinte que sugeriu que eu fizesse um episódio sobre os filmes Mondo, né, italianos, né? O Mondocane, Le Donne del Mondo, Addio Zilton, África Addio, as maravilhas todas do Próspero, do Jacopetti, aquele pessoal todo. E eu pretendo fazer em breve. Eu tenho que rever muitas coisas, são filmes que eu não vejo há muito tempo. Inclusive, até tinha uma edição que é item de colecionador, assim, mega, ultra cult, assim, que é um box que a Blue Underground lançou há muito tempo atrás, com todos eles. Toda a coleção Mondo, de documentários Mondo italianos, clássicos, e nas versões estendidas, editadas, porque tinham versões que eram mais completas, mais chocantes, né? E outras um pouco mais a menos com uma duração menor, assim. E esse pacote saiu há já muito tempo. É um daqueles sonhos de console. Eu tenho que pesquisar se ainda existe em algum lugar no mundo esse box, que eu me lembro que foi quase na época que eles lançaram aquele box, o primeiro box dos Blind Dead, do Armando de Osório, que depois a Versátil lançou. Eu tenho as 2 edições, tanto a da Blue Underground quanto a da Versátil, a da Versátil é excelente. A qualidade das imagens está muito boa. E esses dos documentários Mondo eu nunca vi aqui no Brasil. Ninguém lançou, eu não sei se esses filmes existem em alguma mídia ou foram lançados alguma vez. Tem coisas de documentários Mondo lançados via VHS, que eu me lembro. Do Shocking Asia, Ásia Chocante 1 e 2, algumas outras aberrações aqui e ali, e documentários mais death, assim, mais hard, mais grotescos no gore. Tem a famosa coleção, né, franquia do Faces da Morte. Isso sim, esteve em VHS no Brasil, com certeza. Parece que tem alguma coisa em DVD, eu não sei oficialmente também. Porque todos esses documentários chocantes, mostrando cenas aterradoras de hábitos exóticos e monstruosidades do mundo real, isso tudo, não digo que começou com os filmes Mondo italianos, mas até já tinha alguns filmes feitos por cinegrafistas, ainda na época do cinema silencioso, mas a difusão mesmo começou a virar moda. Até o termo Mundo Cão surgiu, né, do Mondocane. Quando o diretor veio para o Brasil lançar o filme, nos anos 60, o Jacinto Figueira Filho, o homem do Sapato Branco, o entrevistou. Aí ficou famosa a entrevista dele com o diretor do Mundo Cão. Ele se associou ao o homem do Sapato Branco, o jornalismo Mundo Cão, né, que ele mostrava aquelas coisas absurdas no programa dele, que eram muito legais. O Homem do Sapato Branco. Adorava. Passava depois do Telecat. Era bem legal, assim, mostrava umas coisas pesadas, estranhas. Rituais de quimbanda, travestis e outras figuras noturnas. Danças estranhas, exóticas, eróticas e afins, e barracos familiares, da sogra que ficou com o genro, umas coisas assim. Teve uma vez um que tava todo mascarado, ela foi toda mascarada, e eles ficavam xingando, mas você ficou com fulano, mas eu não sei o quê, e você ficou com meu marido, mãe, a menina reclamando, mas você não dava pra ele o que ele precisava, a mulher com uma máscara, tipo um saco na cabeça, uma coisa patética, assim. Era o que era a televisão antigamente, era uma maravilha. Hoje em dia, jamais esse tipo de programa voltaria a existir, assim. Mas fazer o que eram outros tempos, né? Era uma outra era, era um outro momento. Mas guardei essa sugestão do filmes Mondo
vai ter. Em breve, eu não digo, eu acho que ainda esse ano vai ter. Pelo menos 1 ou 2 episódios, que não cabe, acho que tudo num episódio só. Dos filmes Mondo italianos. Mas pretendo fazer sim. Com certeza, certo? Então é isso, esses recados primeiro, e assim estão dados. Depois no final vou dar um salve pro pessoal dos podcasts, de perfis e afins. Essa semana eu tive o prazer de conferir um filme, última provocação, a última obra-prima daquele senhor grego, o Yorgos Lanthimos, o homem que nos deu Lagosta, que nos deu O Sacrifício do Servo Sagrado, A Favorita, Pobres Criaturas, entre outros. E o seu último trabalho, que premiou um dos atores em Cannes esse ano. E tem novamente a Emma Stone no elenco, tem o William Dafoe no elenco também. E é o tal do Kinds of Kindness, que é Tipos de Gentileza, que é um filme de 2 horas e 40 minutos, longo, é um exercício difícil de autoria, é um filme para iniciados no cinema mais autoral, no chamado cinema de arte, que eu acho o termo cinema de arte é uma coisa que, tipo assim, inibe algumas pessoas. Ai, não é pra mim esse tipo de... Não, tendo paciência, vendo, se propondo a entrar nas histórias, são 3 histórias que ele conta no filme, é possível se envolver e quando você consegue se envolver, você vai, se embarca e vai. É como descer uma corredeira, viu? Com águas muito fortes, uma corrente muito forte, muitos rochedos, e tem que desviar esses rochedos e descer com o barco nessas corredeiras. É mais ou menos essa metáfora, que é como assistir esse filme, até chegar ao final dele, o final apoteótico dele. E é muito incrível, as histórias são incríveis. Tem uma história de um sujeito que a mulher sofreu um acidente, ela volta para casa e ele acha que não é a mulher, acha que é uma intrusa, uma espécie de clone, de doppelganger. E aí ele vai ter que pedir para ela uma prova. Assim, você é realmente a fulana, se você me ama, eu quero que você faça tal coisa. É os limites que as pessoas têm para se adequar, para provar o que elas são, para se adequar socialmente dentro de um contexto, de um nicho, de um grupo, de um relacionamento, até onde, qual é o limite que as pessoas, até onde elas vão para ter a plena participação, se enquadrar naquele sistema ali que está, de onde ela quer pertencer àquilo e não faz de tudo para estar dentro daquele sistema, daquela realidade. Mas esse, ao mesmo tempo, é uma leitura muito pequena, muito simples, um filme muito mais profundo que isso. Ele vai até os limites da tolerância humana, uma série de coisas, muito doida, muito difícil. Ele provoca o tempo inteiro o espectador. Você continua assistindo, então você vai ter que ir até o fim para ver o que vai acontecer, e vai se envolvendo, e aquela loucura toda acontecendo, aquele absurdo todo, quase kafkiano acontecendo em cena. É maravilhoso o que ele conseguiu. É uma aula de direção, uma aula de roteiro, assim, impressionante, assim. Não, para quem descobriu o Lanthimos com o Pobres Criaturas, não vá atrás de um Pobre Criaturas 2, não tem nada a ver. Ele é bem mais realista, ele é bem mais, em todos os sentidos, é muito menos barroco, muito menos visual. Não é aquela coisa daquela estilização visual absurda, daquela recriação do gótico que ele fez no Pobres Criaturas. Não, é outra coisa, é outro tipo de narrativa, são cenários bem realistas, bem contemporâneos. Tudo é muito contemporâneo, muito atual, e a relação entre os personagens, o que vai estar se desenrolando na tela, é uma coisa impressionante. Vale muito a pena. O Tipos de Gentileza vale muito a pena. Eu estava há muito tempo sem ir no cinema por uma série de motivos. Eu comecei a botar em dia. Eu vi o tal do Long Legs, também do Oz Perkins, filme dirigido pelo filho do Anthony Perkins, nosso querido
Norman Bates, do Psicose. E eu achei o filme bem interessante, ele tem algumas coisas que eu gostei muito, principalmente quando ele pega a coisa do satanismo, a personagem ser meio médium, achei interessante. Essa espécie de variação que ele fez de temas que estão no Seven, que está no Silêncio dos Inocentes, pegar isso e misturar com alguma coisa meio do Hereditário, que chega uma hora que parece que todo mundo está envolvido e é uma coisa estranha, incômoda, macabra, sombria, tem um clima sombrio, um clima meio niilista. Aquela menina, a mãe dela, é uma coisa... É um filme que ele tem seus momentos, mas eu acho, na minha humilde opinião, que ele foi indo por uns caminhos, assim, e eu acho que ele não soube terminar direito. Então ele deu um final que coube a ele na hora, ele disse, não, vou acabar desse jeito mesmo, não sei se era isso que ele tinha em mente, não sei, mas o filme, de um modo geral, é muito bom. Ele chega a citar muito, assim, tem uma cena que ela entra num lugar meio abandonado, fechado, tem encontra algo muito macabro lá dentro. Isso tem no Silêncio dos Inocentes e tem nesse filme também, essas duas cenas dialogando diretamente, muito parecidas. Embora o filme seja muito mais tem possibilidades de leitura muito mais profundas do que simplesmente dizer que é uma mistura de O Silêncio dos Inocentes com o Hereditário, como algumas pessoas falaram. Não, ele é mais que isso, só que nos últimos 15 minutos, assim, 10 minutos, eu acho que ele meio que foi para um caminho muito pessoal. Não sei, eu faria diferente, mas é um filme interessante, é um filme que causa um certo incômodo. O Nicolas Cage está bizarro, está estranho, está grotesco até, na sua composição desse assassino em série, do título, do Long Legs, que tem uma citação que meio que lembra o Zodíaco, até tem uma citação do Zodíaco no filme, e tem, é isso, né, mas é um filme que vale a pena, não é o melhor, eu não sei se é o melhor filme de horror do ano, como alguns alardearam, não sei ainda tem algumas coisas para conferir, mas ele é um bom filme, ele tem seus méritos, não dá pra dizer que é de todo ruim o tal do Long Legs, não, ele tem seus méritos, tem suas qualidades, sim. Mas ele podia ter concluído, como eu falei, de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Mas foi a opção do diretor, vamos respeitar. Ele tem a abertura dele, é bem interessante. E tem uma frase que fala: você não tem medo da escuridão, né? Que você é a escuridão. Eu achei muito bonita, muito edificante essa frase que ele fala no filme. Vale a pena. Ainda vou ver outras coisas que estão. Eu quero muito ver A Substância, que estreou hoje está sendo gravado na quinta-feira, dia 19 de outubro. Hoje estreou o tal da Substância. Eu quero muito ver. Adoro body horror. Gosto muito de body horror. E tô querendo muito ver essa. Diz que tem muito de Cronenberg no filme. Tô curioso. Talvez no próximo episódio eu já fale dê uns pitacos sobre a Substância. Isso tudo para introduzir, né, o episódio de hoje. Eu vou falar de dois filmes de área bem distintos, muito diferentes, né? Mas que não são tão celebrados, tão conhecidos. Mas aqui é para fazer as pessoas revisarem, os fãs também, que até viram no passado, mas meio que passou desapercebido, para fazer uma revisão. São filmes que vale a pena uma revisão, vale a pena serem descobertos ou redescobertos, né? Que são filmes bem interessantes, que eu gosto muito por uma série de motivos mesmo. Assim. E são eles. Vou começar pelo primeiro. Primeiro, ele tem aqui no Brasil são como Momentos de Desespero, que é um dos títulos dele, em inglês Desperate Moments, mas o seu título original é Gli occhi freddi della paura, em inglês é Cold Eyes of Fear, de 1971, seria Os Olhos Frios do Medo. E ele foi dirigido por um diretor italiano maravilhoso, que ele é muito conhecido pelos filmes policiais, policiotesque, e o que chamam de Eurocrime, tem alguns filmes de ação, tem filmes post-nuke, tem filme de subgênero post-nuke, que é após o apocalipse, meio Mad Max e assemelhado,
com novos gladiadores, motoqueiros e coisas do gênero, assim, num futuro próximo, que a Terra foi devastada. Chama de post-nuke, é um dos subgêneros que ele tem outro também, que é o nosso querido Enzo Castellari. Grande Enzo Castellari, maravilhoso Enzo Castellari, um grande nome. Ele tem filmes policiais incríveis, filmes de ação muito bons, ele é maravilhoso, maravilhoso, uma simpatia. Eu vi vários extras com entrevistas dele, ele fala que tem uma memória muito precisa, se lembra de tudo. É um cara incrível. E fez filmes incríveis. Um dos grandes operários do cinema de gênero italiano. Fez desde filmes de Ali até esses filmes todos policiais e pós-nuke, pós-apocalípticos, filmes de aventura, assim, bem interessante. Ele tá por trás disso e fez muito bem. Produzia muita coisa. E fez esse filme com pouquíssimo orçamento. Um orçamento bastante modesto, mas com muita criatividade, que é até uma aula, é um belo exemplo para nossos queridos diretores aqui do Brasil que reclamam tanto de orçamento, e quem quer começar no seu primeiro longa, assim, seria um filme interessante de se ver, porque ele se passa em Londres, como muitos filmes de Ali se passam em Londres, porque até os escritores de livros, de muitos livros que originaram os Gialli, né, eram ingleses, né? Então Londres sempre foi um cenário muito meio onipresente. Ele está presente, por exemplo, La Lucertola com a Pele de Donna, né, o Lizard in a Woman's Skin, a Mulher com Pele de Lagartixa do Lúcio Fulci, o Tutti i colori del buio, All the Colors of the Night, todas as cores Todas as Cores da Escuridão, né, do Sérgio Martino, que tem em Londres também. Então, Londres é um lugar meio que está meio onipresente no Giallo, uma locação que está... E eles captaram imagens, né, em Londres durante 2 dias. Nós vemos vendo as cenas externas, já na abertura, nos créditos, e nas personagens, no início do filme, que aparecem depois de uma espécie de introdução que o filme tem, que é muito interessante, que ele começa o filme de uma maneira bastante peculiar. Ele mostra uma mulher muito bonita, um olho verde, belíssimo, muito bonito. Muito bonito. E ela está no seu quarto, ela é surpreendida por um homem que surge do nada, das trevas, com uma espécie de punhal, e ele mostra esse punhal para ela. A sombra da lâmina passa pelo rosto, iluminado de maneira expressionista dela, e ele começa a ter todo um jogo de uma espécie de sedução e horror, tudo mesclado. Ele começa com a lâmina, começa a cortar peças da roupa dela, vai deixando ela nua na cama, e há todo um jogo de perversão sexual muito interessante, muito bem realizado, com uma atmosfera muito boa. Mas nós vamos notar que não é bem isso, que nada é muito o que parece. Nós temos nesse filme como protagonista a senhora Giovanna Ralli, isso? Giovanna Ralli, que interpreta a Ana, que é uma moça que está com um cara numa espécie de casa de shows de kink, assim, em Londres, ali naquela região bem boêmia, bem característica de Londres, o Piccadilly Circus, que nós vimos essa Piccadilly Circus, Sorro, aquele pedaço lá do centro, parte central de Londres, e ela acaba saindo com um sujeito desse lugar para uma série de acontecimentos, uma série de coisas. O Gianni Garco que interpreta, que é o Peter Battle, a personagem. O Peter Battle, eles vão para casa os dois vão para casa dele, né? Começa a rolar todo um clima, e aí eles descobrem que eles não estão sozinhos em casa, que a casa foi invadida, né? Aí vai começar realmente o filme. Nós começamos com essa coisa, vários maneirismos do Giallo, né? Um suposto assassino com um punhal, a bela mulher, a sombra, a lâmina brilhando na escuridão, e nisso já se transfigura totalmente numa história de home invasion, de invasão de domicílio com reféns
né? Porque esse casal, eles vão ser atacados, né? Aprisionados dentro dessa casa pela personagem do Frank Wolf, o Arthur Valt, que é um rapaz bastante violento, bastante estranho, bastante sombrio, assim, tem um olhar assim, bem estranho. E ele tá armado e fala que eles não podem fazer nada, estão presos ali naquele lugar. E nós não entendemos se ele quer roubar a casa, se ele vai estar sequestrando eles, porque o filme começa a colocar uma série de dúvidas no ar. O que está acontecendo? Por que isso? Por que isso? E esse menino, que o dono da casa, ele tem um parentesco com a personagem do Fernando Rey, o grande ator espanhol clássico, fez muitos filmes do Buñuel, maravilhoso, e que é o juiz Bedell, né? E ele vai ter uma conexão com tudo que está acontecendo, esse juiz. E temos também o Julian Matheus, que faz o Quill, que é um outro desses, como eu direi, sequestrador seria. É um outro que está aprisionando esse casal, né, do início do filme dentro dessa casa. Toda a ação é dentro da casa, 90% do filme é dentro da casa, ou no escritório do tal juiz, que é o Fernando Rey que interpreta. Falar mais que isso, vai estragar a experiência do filme, que tem uma montagem muito ágil, muito incrível, muito diegética, porque a coisa vai... O filme, basicamente, a grande força dele dramática, está na montagem, e na trilha sonora, que é do Ennio Morricone, e com colaboração do nosso querido Bruno Nicolai. Vai se perceber, no fundo, aquele órgãozinho do Bruno Nicolai, que aparece em trilhas que ele fez para os filmes de Jesus Franco. Lembra muito inicialmente a Virgin Among the Living Dead, entre outras maravilhas que ele fez. A trilha, colaborou também com o próprio Jesus Franco, que ajudava nas trilhas também. E nós vamos ver esse jogo, né, de gato e rato entre todas essas personagens, e a coisa começa a piorar, ela só piora com o tempo, a tensão fica mais crescente, fica mais violenta, e aquela coisa, nada é muito o que parece ser. Coisas do passado vão vir à tona, e isso não vai ser legal, vai ser muito complicado de administrar, e por aí vai, né? A coisa vai num crescendo, num exercício de suspense muito bem dirigido pelo Castellari. Castellari mostra que era um grande diretor de atores, principalmente. É um grande exercício de suspense, de construção do suspense que o Castellari faz, dirigindo esses atores, esse elenco incrível, extremamente carismático, maravilhoso. E o filme, na sua simplicidade formal, aí que tá a força dele. É um filme que vai te fazer você ficar grudado, roendo as unhas até a última cena, que é perturbadora, a última cena, diga-se de passagem. E é uma coisa, o filme trabalha muito a questão da escuridão dos cenários em alguns momentos, e as revelações, as reviravoltas. É uma coisa impressionante que ele conseguiu com uma história simples de invasão de casas, uma história meio de vingança, uma coisa que começa de um jeito e vai se transfigurando e mudando e tendo as reviravoltas, e tudo. É um filme muito legal, muito legal. É um diálogo diferente do convencional. Ele começa como um diálogo bem clássico, né, com a questão da lâmina brilhando na escuridão, do rosto da bela mulher, aquela coisa sombria naquele quarto, aquele homem que é submisterioso e tudo. E vai indo, e as coisas vão mudando, vão acontecendo várias coisas. É um filme muito simples, mesmo com toda a simplicidade da produção e co-produção. Parece co-produção com a Espanha, com a Itália, com a Inglaterra. Mas eu acho que é mais co-produção, acho que a maioria da coprodução mesmo foi com a Espanha, que era muito comum, né? É difícil ver um diálogo 100% italiano, assim. Eles têm coproduções, principalmente da fase clássica, né? Do final dos anos 60 até final dos 70, muita coisa era coproduzida com a Itália, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, e então tinha essa coisa da coprodução. Por isso que se viam atores espanhóis, ingleses, franceses, alemães, aqui e ali em determinados papéis.
É por isso que tem várias versões do filme, vários títulos, por causa dessa questão da coprodução. E isso aí é bem interessante, é bem característico, né, do cinema de gênero italiano, espanhol, até francês, mas principalmente italiano. Essa questão das coproduções. Até já citei aqui o Estranho Vista da Senhora Ward, que é a coprodução com a Espanha, que é maravilhoso. O Gatti Rossi nel Labirinto di Vetro, que é o Eyeball, né, do Berto Lenzi, que também é coprodução com a Espanha, filmado em locações em Barcelona. Então tinha essas colaborações aqui e ali, porque não eram produções com muita grana, com muita... onde os produtores investiam muito, a não ser um exemplo o que seria assim, de um giallo italiano, acho que é totalmente italiano, é o Torso, que foi produzido pelo Carlo Ponti, que era um produtor grande, né? Que era casado com a Sofia Loren, que produziu o Doutor Zhivago, era um cara que tinha conexões, que tinha banca para produzir sozinho, botar grana num filme. E acho que é um dos poucos diário que é 100% italiano. E vale muito a pena conferir. Os Olhos Frios da Morte, de Occhi Freire della Paura, Desperate Moments, Momentos de Desespero no Brasil, 71, Enzo Castellari, vale a pena, confiram, vocês vão se divertir muito. É um belo filme, é um belo giallo que vale muito a pena ser conferido, muito a pena mesmo. E poderia se fazer com esse filme uma sessão dupla, né? Eles estão fazem parte da coleção Giallo da e eles têm a possibilidade de fazer uma sessão dupla com vários filmes. Eu faço várias sessões duplas, né, todos os boxes Giallo que eu tenho, e gosto muito de fazer, sempre ver dois, um atrás do outro. E é legal, eu fiz essa sessão dupla aqui, programei para esse episódio com um outro Giallo que é totalmente diferente, que é totalmente estranho, que é uma outra vibe, é de outra época, um filme anterior, Os Olhos Frios do Medo, né? O de Occhi Freire della Paura, ele de 71, que é um ano, né? O biênio, que eu falo, de ouro do Giallo, que é 71, 72, né? Foram feitos grandes clássicos desse subgênero. Esse que eu vou citar agora é de 68, que é um ano emblemático, né? Um ano que o mundo estremeceu politicamente, esteticamente. Era o auge dos anos 60, da contracultura, das vanguardas, e que a novela vague já tinha explodido no mundo, e os novos cinemas estavam bombando no mundo também, e havia toda a questão política de maio de 68, e no Festival de Cannes esse ano que teve o furdunço, e a Guerra do Vietnã, e uma série de outras coisas que estavam acontecendo no mundo, e não podia ser diferente, né? Acho que é um diálogo que de maneira formal, na sua forma, nas questões estético-narrativas dele, falam muito desse tempo revolucionário. Então o filme é esteticamente revolucionário, tem uma montagem muito interessante. Ele vai beber dos maneirinhos de montagem que o Godard estava fazendo nos filmes dele, entre outros. E é um filme que tem muito do seu tempo, mesmo, 68, que é A Morte Fez um Ovo. Isso mesmo, esse é o nome do filme. É muito legal, é muito bacana. 1968. Tem o Jean-Louis Trintignant no papel principal. Jean-Louis Trintignant, grande ator francês, lendário ator francês, que fez o Z do Costa Gravas, fez o Amor do Haneke, junto com a Emmanuelle Rivard, fez a Fraternidade Vermelha, e dezenas, tem uma fotografia gigantesca, o Trintignant, maravilhoso, no papel do Marco, é muito legal, que é casado com a Ana, que é interpretada pela deusa, pelo símbolo sexual da época, das grandes divas da época, que era a Dina Lollobrigida, maravilhosa. Pergunta pro seu avô, o avô deve ter tido muitos sonhos com a Dina Lollobrigida, sonhos molhados com Dina. Maravilhosa, belíssima, deslumbrante, extremamente carismática. Então, o filme tem esses dois astros da época. Eu não digo esses dois ícones, atores cult, né? Assim, daquele momento, né, que tudo estava em efervescência. Dina Lollobrigida e Jean-Louis Trintignant, num giallo, que tem esse nome
esdrúxulo de A Morte Fez um Ovo. Como é que é? La Morte ha fatto l'uova, de 68, dirigido pelo Giulio Questi. Anotem isso. Giulio Questi, o diretor desse estranho filme de giallo, muito estranho. E ele tem muito na sua concepção visual, na questão da cartela de cores, né, do filme, na direção de arte, na fotografia, que vai pegar a coisa do branco e do amarelo, que são as cores do ovo, né? O amarelo da gema, o branco da clara, né? Isso vai estar impresso em vários momentos ali, aqui e ali, no figurino também. O filme mostra um triângulo amoroso com da personagem da Lollobrigida e do Trintignant, com a personagem da Eva Allen, que interpreta a Gabrielle, uma loirinha, muito anos 60, muito da época mesmo. Então vai ter esse triângulo, né, dessas personagens. O casal, né, que é a Ana e o Marco, eles têm uma fábrica super high-tech para a época de ovos e derivados, de muitos frangos, muitas galinhas por tudo, em gaiolas, em várias engenhocas, e máquinas e engrenagens e coisas, tudo é muito usado no filme. O filme, como eu falei, ele tem uma montagem bastante experimental, bastante criativa, bastante engenhosa, que vai lembrar Godard, a maneira como Godard montava alguns dos filmes dele na época, entre outros. O diretor tem muito daquele momento do cinema que estava sendo feito, de mostrar muitos signos em cena, muitas imagens isoladamente, aqui e ali, montadas ordenadamente. É um filme que tem uma atmosfera muito incrível, uma trilha bizarra. A abertura do filme é bastante bizarra, bastante diferente, bastante estranha. É um filme que causa muitos estranhamentos. E a questão do foco principal do giallo clássico, que é a morte como espetáculo, é mostrado de uma maneira bastante interessante, uma montagem interessante, uma mise-en-scène bem interessante, bem criativa, que foge de tudo que estava se fazendo naquele momento. É um giallo muito diferente, muito estranho, acho que usar o termo bizarro, eu acho que já está muito onipresente. Qualquer coisa. Ai, que coisa bizarro isso, bizarro aquilo, bizarro não sei. É um filme estranho, um filme de estranhezas para o padrão da época, mas tudo a ver com a época. Ele tem uma linguagem, uma cartilha cinematográfica totalmente diferente, revolucionária, que tinha a ver com o que estava no ar naquele momento, né? Não se podia fazer qualquer coisa careta, certinha, sabe? Aquele comecinho, com meio, com fim, tudo direitinho, tudo mastigado. Não, ele vai por um outro caminho, vai por outras formas de olhar a trama do giallo, a trama da história, a coisa dessa indústria, dessa família dona dessa fábrica, a questão dos frangos aprisionados, toda uma série de metáforas em cima disso. É muito interessante, vale muito a pena se descobrir A Morte Fez um Ovo. É um belo giallo, um giallo diferente de tudo que você já viu. Quem ainda não viu, né, vai se surpreender. É um filme muito estranho. Requer, assim, claro, um olhar mais livre, né, sobre a obra de arte, sobre o cinema em si. Mas vale a pena. Quem mergulhar nessa história e ir até o fim e se entregar, se divertir, conseguir apreciar esse giallo como uma bela obra do subgênero italiano, giallo em si, vai valer a pena. Eu garanto que vai valer a pena. Assistam. É um filme que ainda hoje tem muitas qualidades, é um filme muito moderno, até hoje. Assim. Tem um final assim, bem inusitado, bem interessante. Vale muito a pena ser conhecido. É estranho, é diferente, mas muito bem feito. As estranhezas, as diferenças, esses ruídos, né, na comunicação, de um modo geral, na arte, de um modo geral, quando tem esses ruídos em forma de filme, eu acho isso muito bem-vindo. É algo que muito comum dessa época. Foi uma época de ruídos, em que muitas coisas eram feitas para incomodar, para sacudir o espectador, fazer o espectador repensar o mundo, repensar a linguagem do cinema.
ele repensa uma série de coisas, até na sua própria montagem. É um filme muito rico para quem se interessa por montagem no cinema, por edição de imagem no cinema. É um filme de muitas riquezas narrativas, de muitos momentos muito inspirados. É um filme feito no emblemático ano de 68, tem tudo a ver com o ano de 68. É um ano assim, onde tudo foi repensado no mundo, em termos sociais, em termos políticos, em termos sexuais, em termos estéticos, artísticos, tudo foi contestado, repensado, até destruído e reconstruído. Houve toda uma destruição para se reconstruir uma nova coisa em cima disso e de se revolucionar. A esperança de mudar o mundo, que é muito comum da juventude, tanto que foi o ano das grandes movimentações revolucionárias da juventude no mundo, né? Então, esse diálogo, A Morte Fez um Ovo, tem tudo a ver com esse momento. E vale muito a pena ser conhecido. Então fica essa minha dica de sessão dupla, né? Os Olhos Frios do Medo e A Morte Fez um Ovo. Ou no caso dos Olhos Frios do Medo, Momentos de Desespero, do Enzo Castellari, de 71, e A Morte Fez um Ovo, de 1968. Maravilhoso. Belíssimo, exemplar belíssimo diálogo. Vale muito, muito, muito a pena ter conhecido esse diálogo do Giulio Quest. Maravilhoso. E eu teria outras coisas para falar, mas no próximo episódio eu devo falar, mergulhar um pouco na questão, retomar a questão do gótico italiano, né? Eu devo falar sobre outras raridades, né, desse subgênero bem específico, que a maneira como a Itália colocou o gótico, né, no cinema é muito peculiar, é muito inusitado, é muito bonito, é muito atmosférico. Vou falar de 2 exemplares bem raros e muito interessantes que vale a pena serem descobertos também, desse outro subgênero que é o gótico italiano. E aguardem. Para o próximo episódio eu devo falar sobre 2 filmes que valem muito a pena serem descobertos. É sempre bom redescobrir filmes, fazer revisões sobre cinema, sobre filmes que você viu num determinado momento da sua vida e até não gostou na época, mas é sempre bom dar mais uma chance, porque com o passar do tempo a gente vai adquirindo todo um arcabouço cultural, assim, de vida mesmo, né? Vai amadurecendo e você acaba enxergando os filmes com outros olhos. Até tem filmes que até no passado você achou maravilhoso, achou a coisa mais incrível de todos os tempos, e que numa revisão você vê que não é isso, ou você vê que sim, o filme continua sendo incrível, sabe? Ou de redescobrir coisas que na época você não deu tanto valor e depois você vê que tinham valor, que tinha, sabe, uma série de qualidades estéticas, narrativas interessantes, que valem a pena. Sempre é bom revisar. Revisem que vale a pena, certo? E eu vou mandar um abraço, agora um salve, pro pessoal do Quem Tem Medo, pro pessoal da Hora do Pesadelo, pros meninos lá do Fantasmundo, do Que Diabo é Isso, do pessoal da Cafonada, que eu adoro, e pro canal do solo do Didi da Cafonada, que é o de Distopia, que é muito engraçado. Eu dou muita risada com eles. E assim que eu tiver umas outras coisas, outros podcasts para divulgar aqui, eu vou divulgar aqui, vou divulgar também no arroba do Instagram, né, aqui do podcast, o Mondo Diálogo Podcast também. E assim que tiver alguma novidade, assim que quando eu for ver os filmes que eu tenho que ver ainda aqui, atuais, para dar meus pitacos também. E quero fazer também um episódio sobre crime também, nesse esquema das sessões duplas, né? Pegar 2 filmes e analisar num episódio. Dá uma breve pincelada, né? Que são filmes que lá adiante eu posso voltar a eles. Vou fazer episódios solo sobre cada um deles. Mas hoje teve essa sessão dupla diálogo. Vai ter uma sessão dupla gótico italiano no próximo episódio. E em breve uma sessão dupla crime alemão. E vamos ver o que aparece por aí, né? E de repente episódios com imagens, com outro ser humano falando aqui comigo também. E é isso. Mas vou fazer aos poucos, calma. E a gente chega lá.
Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelos comentários mais uma vez. Agradeço de coração a vocês. Muito, muito, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz em ler o retorno de vocês, ver que está valendo a pena, tá? O nosso esforço aqui de procurar colocar no ar cada episódio. E é isso, ouçam, né, nos momentos que vocês preferirem, como eu sempre falo, no treino, na faxina, depois do namoro, depois do almoço, lavando a louça, passeando com o seu pet, no shopping, durante a sua viagem, no momento que vocês preferirem. E espero que tenhamos sido uma boa companhia para vocês, certo? E é isso. Em breve nos vemos de novo. Um grandíssimo beijo a todos. Se cuidem e até mais.